Abra a Bíblia, se você a trouxe, por favor, no Evangelho de Marcos. Eu havia solicitado que colocasse para mim na versão Almeida Revista Atualizada. Pode pôr na NVI mesmo, tá bom? Marcos capítulo 16, vou ler na versão internacional. Propus o meu espírito esses dias a abrir uma série de mensagens aqui com você. Há um tema nela, esse aqui, ó, de repente um milagre. Faz uma cara boa e diga isso para o teu irmão, de repente um milagre. Não, dá ênfase no de repente, fala de repente. Agora diga, um milagre. Isso, por algumas quintas-feiras, não sei quantas, nós vamos falar disso. De repente, um milagre. Eu entendi que chegou a hora de eu trilhar você, ensinar você, botar você num caminho de milagre, para que a gente possa viver milagres extraordinários. Eu falo essa expressão aqui há muito tempo aqui na comunidade. Eu falo porque acredito, e porque acredito eu prego. Nós estamos destinados a viver milagres extraordinários. Profetiza na sua vida, eu estou destinado a viver milagres extraordinários. Mas tem gente que acha que milagre vai vir de graça. Tem gente que acha que milagre vai vir sem luta, milagre vai vir sem prova, milagre vai vir sem problema, milagre vai vir sem enfermidade, milagre vai vir sem caos. Não, milagre vem em dias de adversidades. Milagres vêm em dia de perseguição. Milagres vêm quando nós temos laudos médicos contrários. Milagres vêm quando aparentemente estamos vivendo um momento problemático financeiro. Milagres vêm quando estamos enfrentando uma crise, um caos dentro da família, às vezes até afetando o nosso matrimônio, quando estamos enfrentando situações adversas, quase que à beira de perder o emprego, ou quando não, perdeu o emprego. Quando você vive em cenários assim, você está margeando um caminho de milagres. Você precisa entender isso. E tem gente que passa prova, tem gente que passa situações adversas e abre a boca para murmurar, abre a boca para reclamar. Não sei se você conhece gente que murmura e reclama. Dá uma olhadinha, participa, irmão, do culto e pergunta para ele: você conhece gente que murmura, que reclama? Tem gente que acha que vida cristã, vida evangeliquez, é ter um tambor dentro de casa, uma caixa d'água talvez, ou sei lá, uma jacuzzi, e chega de mirra. Tem gente que acha que a gente que é pastor, a gente vive dentro de um tambor de mirra. Aí tem aquelas pessoas que vêm vestido de escravo assim, e fica com aqueles negócios assim, fazendo, balançando, banando a gente. As pessoas acham que vida cristã é isso, é fazer assim. Vem um garçom e traz uma coca com limão e gelo, ou quando não, traz um suco de abacaxi, ou quando não, traz para você uma tapioca. Ah, meu Deus, vida cristã é na força, vida cristã é fazendo cara feia para o inimigo, é resistindo ele, para que ele possa catar o bornalzinho dele e bater em retirada, em nome de Jesus. Mas passa situações adversas, passa aflições, começa a murmurar, começa a reclamar. Ei, meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando, nem o que você vai enfrentar, mas eu só estou aqui para dizer isso, para profetizar. Você está entrando numa estação de milagres, em nome de Jesus. Profetiza na vida do teu irmão: você está entrando, irmão, numa estação de milagres extraordinários. Você precisa entender a unção que você carrega. Bate no peito e diga: eu carrego uma unção. Não, bate no peito. Isso, diga: eu carrego uma unção. O que você carrega? Isso, você precisa entender isso. Você carrega uma unção. Seu inimigo te odeia porque você carrega uma unção. Seu inimigo te odeia porque há algo de Deus em você. Seu inimigo te odeia porque você tem vida. Mas não é essa vida apenas, ó. É porque você tem vida de Deus. Você tem a esperança de Deus, você tem a graça de Deus, você tem o favor de Deus, você tem o extraordinário de Deus. É por isso que Ele te odeia. Então você precisa entender que você carrega uma unção. E unção tem preço, irmão. E o seu inimigo precisa paralisar você. Ele precisa neutralizar você. Ele precisa incomodar você. Ele precisa mostrar para você de que não vale a pena esperar, que não vale a pena confiar. Essa semana, por diversas vezes, eu tive que dizer para algumas pessoas o texto que norteia a minha vida. A profetisa Márcia sempre fala isso. Nós temos que ter um texto para
nortear a nossa vida. E eu prego muito isso. Você tem que ter uma palavra, a palavra de Deus para a minha vida, desde a minha conversão. É Isaías 64:4. Nunca se viu, nem se ouviu, desde a antiguidade, um Deus tão grande como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Essa é a palavra. Essa semana eu tive que falar esse texto para um monte de gente, porque as pessoas, diante do cenário que estão vivendo, estão perdendo a esperança, a perspectiva, estão perdendo o anseio, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Não é porque o cenário não parece com aquilo que a gente desenhou, que Deus não está. Não, Deus está. Ele ama você, Ele escolheu você, Ele separou você, Ele tocou em você, Ele alcançou você. Olha para o teu irmão e diga: Ele alcançou você, Ele tocou você, Ele escolheu você. Participa para o irmão não cochilar. Fala para ele: Ele achou você. Isso, dentre tantas pessoas, Ele achou você. Dentre tantas pessoas, Ele marcou você, Ele tocou você, plantou você em lugares específicos. O local que você trabalha é uma bênção. Você orou por esse local, você pediu a Deus esse local, Deus plantou lá você. Ele plantou lá você agora para que você seja o quê? Uma bênção, para que você seja um frutificador, para que você seja um multiplicador, para que você seja um agente dele lá. Não para você murmurar, não para você reclamar. A empresa que você tem, o negócio que você possui, o serviço que você presta, você pediu para Deus, Deus te deu, Deus entregou para você. Então se Ele entregou, faça tudo com excelência, faça tudo como se fosse para Ele. Não sai para atender um cliente, sai para atender a Ele. Não sai para visitar um cliente, sai para visitar o Senhor. Então faça tudo com excelência, como se você fizesse para Ele. Diga para o teu irmão: faça tudo com excelência. Eu cuido da minha casa. Então na sua casa você cuida como se fosse para o Senhor. Não cuida para o marido, para os filhos, cuida como se fosse para o Senhor. Quando for passar um pano na sua casa, fala: Senhor, estou passando esse pano aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra cantando e fala para Ele: entra, faz tudo para Ele. Quando for lavar louça, lava a louça. Você sabe, tudo para Ele. Bate no peito e diga: eu carrego uma unção. Diga: Deus marcou, Deus me separou para um propósito. Então, antes de eu compartilhar com você o texto que nós vamos carregar durante algumas semanas, eu preciso te mostrar o beabá do Evangelho. Eu preciso mostrar para você o que Cristo já fez, aquilo que Ele já transferiu para mim, para você. Precisa trazer a minha memória e a sua memória. Marcos, capítulo 16, vamos ler desde o versículo de número 14. Marcos 16, versículo 14. Quando você encontrar, você fala aleluia. Está ligado aí, irmão? Dá uma olhada do irmão do lado, vê se ele não está dormindo. Fala para ele: está ligado aí, irmão? Fica atento, fala para ele. Você vai receber chaves hoje aqui. Amém? Vai sair daqui com chaveiro hoje. Chaves para você entrar, chaves para você acessar. Talvez o que estava faltando para você movimentar algumas coisas na sua vida é chaves para você virar. Sabe, uma vez, olha aqui, eu preciso falar isso aqui. Uma vez Deus falou claramente comigo assim: Paulo, acredita em quem ninguém mais quer acreditar. Puxa, como é difícil isso. Como é difícil você acreditar em quem ninguém mais acredita. Porque na verdade as pessoas não acreditam, e quando elas não acreditam, elas duvidam de tudo. E Deus me diz: Paulo, acredita quando não acreditam. Então quando eu olho alguns cenários, eu não consigo ver o que as pessoas veem. Quando eu olho um cenário como esse que nós estamos vivendo a nível de mundo, eu olho um cenário como esse como uma grande oportunidade. Chegou a hora dos ousados de Deus se movimentarem. Chegou a hora dos atrevidos de Deus acessarem coisas extraordinárias. Vou falar no ramo do negócio. Nunca se viu um tempo tão extraordinário para investir. O que você está falando? Nunca se viu um tempo tão extraordinário para investir, para enriquecer, para se apoderar. Os tesouros da terra que estão escondidos precisa vir para a mão dos filhos de Deus. E eu profetizo que os tesouros dessa cidade virão para as mãos dos filhos de Deus, em nome de Jesus. É necessário você acreditar naquilo que ninguém acredita. Pode todas as pessoas onde você trabalha abrir a boca para falar, para murmurar, para reclamar, para não concordar e não achar que vai, mas você precisa ser a luz no deserto. Você precisa ser um manancial de águas vivas do Senhor no meio de uma terra seca. E você precisa
precisa declarar lá: eles podem não estar enxergando, Senhor, mas eu já consigo ver o que o Senhor está fazendo. Como menino, quando na verdade o Elias diz para ele: vê lá se você consegue ver uma nuvem. Ele diz: olha, vejo lá uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem. Então o Elias declara: é o suficiente para que o temporal venha. E de repente, fala comigo, de repente, irmão, um vento forte tomou aquele lugar, e as águas desceram para aquele lugar. Estou agora profetizando: o de repente vai chegar sobre a sua vida, o de repente vai chegar sobre áreas específicas, e a chuva vai regar a terra, em nome de Jesus. Profetiza com força no irmão do seu lado, diga para ele: a chuva vai chegar e vai regar a terra. Grita para ele: acredita. O que você tem que fazer? Acreditar. Amanhã é feriado. Amanhã é dia de acordar mais tarde para aqueles que podem. Mas não deixa o feriado amanhã fazer você andar na contramão da sua fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Pode todos se moverem, eu permaneço aonde disse para o Senhor que permaneceria. Eu não mudo os meus olhos, não contamino os meus ouvidos, e nem permito que o meu coração seja anulado pela fraqueza dos demais. Há muitos covardes que estão dentro do barco gritando: olha o vento. E existem alguns Pedros que estão sobre a palavra, andando sobre as águas. Anda também, porque chegou a sua hora. Bate no peito aí e diga: chegou a minha hora. Chegou a hora, fala, de eu andar sobre as águas. Tem uma querida aqui da igreja, que ela está aqui no culto hoje, e eu vou falar, ela sabe que eu estou falando dela. Um belo dia ela me passa uma mensagem de áudio dizendo assim: pastor, estou desesperada, porque meu concorrente, meu Deus, está vindo para a cidade montar uma unidade aqui. Eu disse: ai, porque agora meus clientes vão tudo lá, porque ele é famoso. Eu falei assim: quem disse para você? Se não existe concorrência, não existe esforço. Se não existe concorrência, não existe aperfeiçoamento. E querido, pergunta para ela o que aconteceu com a vida do concorrente. Ela só cresceu. Quando ela tirou os olhos daquilo que estavam dizendo por aí, e continuou firmemente ouvindo o governo do Senhor. Profetizo sobre você isso: ouça a palavra, ouça a voz que o Senhor já te disse, a direção que Ele já te disse, e você prosperará em nome de Jesus. Profetiza sobre o teu irmão, diga para ele: ajuste os seus ouvidos e ouça atentamente a voz do Senhor. Diga para ele a palavra que o Senhor já liberou sobre você. Vamos ler Marcos 16. Achou? Verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu a esse povo da ventos de avivamento enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Você gritou amém, né, irmão? Jesus chamou o toco dos 11 e falou assim: seus pouco café, seus bully, vocês não estão conseguindo acreditar no que eles estão contando, que eles me viram? Que o texto é esse, ó. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Eles não estavam acreditando. Chegou um e falou assim: eu vi o mestre. Outro falou assim: não, eu vi também. Aí vem o Tomezão: eu só acredito se eu ver. Eu quero ver, inclusive eu quero ver o furo. Irmão, fala para o teu irmão: pediu alguma coisa para o Senhor, fala para ele: se prepara, porque Ele vai te mostrar. Isso, só que não fica, viu? Fica certo já, viu? Ele vai também te expor, porque ele não chamou o Tomé num canto e falou assim: Tomé, eu apareci já para eles, agora dá uma olhadinha aqui. Não, ele apareceu no meio de todos, chamou o Tomé e falou assim: tá aqui, Tomé, quer ver? Bota o dedo, seu. Fala pro teu irmão, fala aí, o seu pô café, fala para ele. Isso, tem um monte de Tomé, mas não tem nenhum aqui hoje, amém, irmão? Verso da frente, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aqui eu acho interessante esse texto. Esse aqui é o beabá do evangelho, eu falei para você. Ele não disse: se você quiser vai por aí e prega. Ele disse: vão todos vocês. Uma tradução mais contemporânea diz: ide por todo mundo. Isso é um imperativo, isso é uma palavra. Vocês foram comissionados para falar de mim para todas as pessoas. Você sabia que as suas provas, as suas lutas, as suas dificuldades testemunham o favor de Deus na sua vida, no meio das pessoas?
É quando você, em vez de murmurar, você fica firme no Senhor. Enquanto em vez de você ficar reclamando, você celebra, você canta, você adora. As pessoas olham para você e dizem: como é que pode passar por um momento como esse, firme, conectado nas coisas do Senhor? Só o Senhor pode fazer. A gente cantou isso aqui: só o Senhor pode fazer. Você pode dizer isso comigo? Só o Senhor pode fazer. Então bate no seu peito e diga assim: Deus me chamou para pregar a palavra dele aonde eu estiver. Ele te chamou para quê? Isso, preste atenção agora, é beabá do evangelho. Eu preciso colocar todo mundo num caminho só. Tem gente que já sabe disso, mas tem alguns que ainda não entenderam isso. Olha o que já nos foi dado, não será, já nos foi dado. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preste atenção agora. Estes sinais acompanharão os que creem. O que você acabou de ler comigo? Estes sinais. Repete comigo: sinais. Domingo nós estávamos falando aqui da vida de Noé. E o Senhor disse para o Noé que faria uma aliança com ele, depois que tirou Noé da arca. E aí eu disse para você aqui domingo, o que o Senhor estava dizendo? Eu vou transferir a autoridade sobre você. O que Jesus está declarando agora para os seus discípulos, nesse texto que você acabou de ler comigo? Eu estou transferindo poder sobre vocês. Repete comigo: transferindo poder. Mais uma vez, poder. Mais uma vez, poder. O que você recebeu? Poder. Você não vai receber, você já recebeu. Você que já o recebeu como o Senhor da sua vida, Ele já deu para você algumas coisas que vão acompanhar você, vão seguir você. Você é um transportador de sinais milagrosos do Senhor, em nome de Jesus. O texto diz assim, o texto que você está lendo comigo: esses sinais acompanharão os que creem. O que você vai fazer? Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão falar novas línguas. Em meu nome vocês vão pegar em serpentes. Em meu nome, se vocês beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Vocês vão impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Diga: e o Senhor estava com eles. Olha para o teu irmão e diga: e o Senhor está com você. Diga para o teu irmão: sabe por quê? Porque Ele já transferiu poder sobre você. O que você recebeu? Então você não pode mais dizer que você não tem nada, nem que você não é nada, nem que você não pode nada. Então, se você tem o hábito de murmurar, se você tem o hábito de reclamar, você vai sair daqui hoje engolindo essas palavras, porque a partir de hoje os seus lábios vão dizer o poder e a autoridade que você já recebeu dele, para impor mãos, para expulsar demônios. Sabe por quê? Porque a sua vida está marcada por milagres. Diga para o teu irmão: sua vida está marcada por milagres. Está marcada por quê? Milagres. Continua o texto dizendo: cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Estou te contando tudo isso do beabá do evangelho, para você saber o que você já tem, o que você possui, o que já é seu, que não depende de quanto tempo de igreja você possui, nem de quanto tempo você caminha com Ele. O dia que você o encontrou e Ele disse: você é meu, e você disse: então se eu sou seu, eu dou a minha vida a você, Jesus. Ele transferiu poder sobre você. Você está vestido e revestido dessa autoridade. Para quê? Para você manifestar o favor do Pai. Por isso que eu quero inserir você num contexto de que a sua vida está marcada por milagres. Pelo fato de você estar aqui, é um milagre. A sua vida é um milagre. Eu sou um milagre. Se o Senhor não tivesse me alcançado, eu não sei onde estaria, nem como estaria, mas por causa do amor do Senhor e aquilo que Ele confiou a mim, eu estou destinado a viver milagres. A sua casa é uma casa que vive milagres. Em nome de Jesus, as áreas da sua vida serão ministradas e visitadas por milagres. Quantos entendem isso? Nós vamos ficar algumas semanas apegados nisso. De repente, um milagre. Tem uma palavra
que nós vamos nos apoiar nela, para declarar ela. Se conhece também, é beabá. Atos capítulo 16, minha palavra começa agora. Atos 16, vamos lá. Atos 16, verso 16. Atos 16, 16. Nossa, pastor, que milhar bonita, né? 16, 16. Já repreendo esse jogo de bicho na sua cabeça. Amém, irmão? Essa fezinha maledeta que você tinha, né, irmão? De jogar nos bichos da vida. Mas por que, pastor? Não pode fazer uma bicho. Que bicho que é o 16 mesmo, irmão? Ninguém sabe agora, né? Mas lembra quando você tinha fé no bicho, irmão? Era um camelo, né? Tamanduá bandeira. Aleluia. Fé no bicho, jogava no bicho. Mas pastor, você está falando uma coisa, mas não pode, irmão. Você tem, sua força é o Senhor, não é o jogo. Quando você vai buscar no jogo, quando você vai buscar nas telecenas da vida, você está dizendo: Senhor, estou dando uma forcinha por você me abençoar. Você acha que Deus precisa fazer alguma coisa de sua força, manipular suas mãos para que você possa ganhar alguma coisa? Ele é dono do ouro e da prata, Ele bota a riqueza e tira a riqueza, Ele faz o que quiser para abençoar você. Você não precisa fazer esse tipo de fezinha. Se você tem o hábito de fazer isso, pede perdão para Ele hoje e pare de fazer isso. Talvez essa palavra é para alguém. Você não precisa ir comprar jogo, fazer lotérica, fazer fezinha, fazer bolão. Você não precisa ajudar o Senhor. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E toda necessidade Ele já confiou nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Ele sabe o que pode dar para nós. Ele sabe o que você tem capacidade de administrar. Não adianta Deus dar fortuna para você, você vai se perder. Então Deus vai dando segundo a nossa capacidade de administrar. E se prepare, porque você está destinado a receber riqueza. A gente já orou isso aqui, né? Atos 16, 16. Achou aí? Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Paulo estava andando. A história é essa. De repente se depara com uma menina que ela era manipulada por demônios. Então ela ficava lançando palavras, ficava declarando palavras acerca do futuro. Eu até poderia falar algumas coisas aqui sobre isso, mas não é o culto. Mas vamos continuar. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Repete comigo essa palavra: adivinhações. Só para o irmão não ir embora com aquela dúvida que eu semeei na cabeça dele, fala assim para ele: ó, nem toda adivinhação é de Deus. O diabo também conhece, fala para ele. Você entende que eu ensino aqui na comunidade até um tempo: antes do verdadeiro vir nas suas mãos, o falso vai se manifestar. Você pode repetir isso comigo? Antes do verdadeiro, o falso vai se manifestar. Então, muito cuidado quando você vai chamar alguma coisa de bênção. Prove primeiro, porque antes da bênção verdadeira vir, alguma coisa que parece bênção vai surgir na sua frente para tentar anular você do propósito. Vou contar uma experiência que nós tivemos aqui, quando estávamos para vir para cá. Nós não tínhamos nem recebido a ligação do proprietário desse local para nos alugar. Mas nós sabíamos que nós tínhamos uma palavra, que era a hora de nós ampliarmos a tenda. Então o que nós fizemos? Começamos a fazer alguns contatos. Fomos num lugar, andamos no prédio, pisamos no prédio, declaramos lá: Senhor, que terra fantástica, Senhor. Mas tinha muita coisa para fazer, muita coisa para mexer, muita coisa para investir. Eu nem sei como que a gente iria mexer naquele lugar. Mas enfim, a gente olhou para aquilo e falou assim: Senhor, a gente fez videozinho, fez aquilo. Mas não gerou em nós, por incrível que pareça, uma alegria plena, uma alegria satisfeita. Dias depois que nós fomos para aquele lugar, nós recebemos uma ligação do proprietário daqui, nos oferecendo esse lugar. Aí nós entendemos que aquele local, e por pouco nós não fechamos aquele lugar, por pouco mesmo a gente não foi fazer atrás de algumas coisas. Nós entendemos que aquilo nada mais era do que uma distração de algo que nós já estávamos para entrar no lugar. Porque quando nós inauguramos aqui, nós mostramos para você as duas palavras que os profetas que vieram pregar aqui no evento em 19 já tinham declarado: Deus está dando esse lugar aqui para vocês. Então, antes do verdadeiro, que era esse local, para nós estarmos aqui hoje como igreja já há um ano,
o inimigo tentou colocar algo diante de nós para tentar roubar de nós. Então, sobre você eu declaro essa palavra de alerta: antes do verdadeiro vir, o falso vai tentar se manifestar. Então tome muito cuidado quando você chama algo de bênção. Medite nisso, ore sobre isso, e o Senhor te esclarecerá em nome de Jesus, amém? Não quero perder tempo com isso, vamos lá. 17, essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Por que a nós? Porque quem está contando isso aqui é Lucas, que escreveu o livro dos Atos. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Diga comigo, indignado. Já viu crente bravo, irmão? Paulo ficou assim: pera um pouco, o que esse Satanás está aí atormentando nós todo dia? A gente não pode sair que essa menina começa a falar. A gente não pode sair que essa menina começa a falar. Esse Satanás está repreendido. E Paulo sabia que o Senhor já havia dito para os seus discípulos antes de subir aos céus, quando se manifestou para eles: eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, para impor as mãos sobre os enfermos e para expulsar demônios. Paulo sabia disso. Então o que Paulo faz? Veja o texto. Veja o que acontece. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. O que aconteceu? O poder que o Paulo já possuía, o mesmo poder que você possui. O texto diz aí, no mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Irmão, Paulo acabou de libertar uma moça. Paulo acabou de cumprir o chamado. Paulo acabou de cumprir a obra de Deus. Paulo acabou de fazer a vontade de Deus. O que Paulo foi? Paulo foi perseguido e preso. Foi levado para ser julgado, para ser sentenciado para aquele lugar. Aqui começa a minha palavra nessa noite. Preste atenção. Todas as vezes que você estiver no culto, todas as vezes que você tiver um devocional da sua casa, que você ler a Bíblia, que você escolher se posicionar pelo reino, o seu inimigo vai se emparelhar com você. Todas as vezes que você se levantar dizendo: Senhor, eu me ajusto para viver a tua verdade, a tua palavra, o centro da tua verdade, o seu inimigo vai se emparelhar com você. Ele vai começar a criar mecanismos para enfraquecer você. Ele vai começar a criar mecanismos para paralisar você, justamente para que a sua boca diga que não vale a pena, para que a sua mente se atormente e você diz: de que vale tanta dedicação assim, tanto empenho assim? Lamentavelmente está cheio dentro das igrejas de pessoas que falam assim, que pensam assim: ah, Senhor, eu dedico a minha vida, eu abandonei tantas coisas por causa do Senhor, e olha aí, Senhor, o que está acontecendo agora. Não, mas tem que acontecer. Isso é sinal de que você está no caminho certo, e de que seu inimigo precisa distrair você, precisa paralisar você. Você precisa entender que quando o seu inimigo se levanta contra você, é porque você está sendo levado para o lugar do cumprimento da palavra e da promessa. Quando o inimigo se levanta, ele está dizendo: você está prestes a receber o seu milagre. Vou dizer de novo: quando o seu inimigo se levanta, ele está dizendo, não assim, eu vou impedir você, não. Ele está dizendo assim, estou se levantando só para mostrar para você que você vai receber o seu milagre. Inimigo. Presta atenção. Inimigos se levantam para mostrar para mim e para você de que nós estamos caminhando da mesma forma e da forma correta. Porque se não tiver inimigo, tem relaxo. Se não tiver oposição, tem comodismo. E quando a gente se acomoda, a gente atrofia, a gente paralisa os nossos dons, paralisa os nossos talentos, paralisa as nossas habilidades. Não, tem que ter opositor, tem que ter circunstâncias adversas. O que fez Neemias cumprir a obra? Os opositores. Neemias encheu
enche a boca, me encanta a postura do Neemias. Não, eu estou numa posição elevada, no lugar que eu estou, eu não me rebaixo. Neemias mandou um recado para os seus inimigos: podem se levantar, podem tentar paralisar a obra de restauração, mas o lugar aonde estou, não dou um passo para me unir a você. Eu não deixo o lugar que eu estou. Ei, você e eu precisamos sair daqui hoje sabendo que nós não podemos dar um passo em favor do nosso inimigo. Pelo contrário, ele tem que saber que os nossos olhos estão continuamente no Senhor. Não importa o que a gente vai viver, não importa o que a gente vai enfrentar, tem, não tem, se está doendo ou não está, se estamos chorando ou não, importa que os nossos olhos estão continuamente no Senhor. É isso que o Neemias disse para os seus inimigos: não desço. Sanbalate, Gesem, Tobias e o Arábio, eles tentavam fazer de tudo para que ele descesse e bater um papo. Não. A obra é digna de ser concluída. A obra precisa de empenho, a obra precisa de dedicação. Talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje. A obra precisa de empenho, a obra precisa de dedicação, a obra precisa de esforço. Nós não podemos distrair. E eu repreendo hoje todo resquício de distração que te faz ser roubado. Que você seja hoje restituído em nome de Jesus e avance. Inclusive, bota a mão no ombro do irmão. Faz um carinho nas costas dele, se for possível. Fala para ele: em nome de Jesus, você vai voltar ao lar, para o local de onde você jamais deveria ter deixado de olhar. Olha para mim agora. Esse é o problema de muita gente. Tem muita gente se distraindo hoje, e você para de olhar para o centro da vontade de Deus e olha para aquilo que está ao seu redor. Você para de ouvir a voz de Deus, o comando de Deus, e passa a ouvir as muitas vozes que estão ao seu redor. É isso que Satanás está fazendo com muita gente hoje. Está colocando situações para tirar o propósito, tirar o alvo. Quando eu olho para a vida do Neemias, me encanta, me apaixona, por causa do compromisso que esse homem teve. Paulo acabou de trazer libertação na vida daquela moça, foi levado para uma sentença. O texto do versículo de número 19: percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E que mais? 20. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Preste atenção, irmão, no que você está lendo. Talvez você já conheça a história, mas traz a sua memória novamente. Paulo acabou de libertar uma moça, Paulo acabou de trazer vida sobre aquela moça, Paulo tirou aquela moça de um cativeiro, de um aprisionamento, e por causa disso, Paulo levantou-se contra o sistema. O sistema, se você se levantar contra o sistema, se prepare. O sistema vai tentar paralisar você. Aqui, Paulo está sendo prova disso. Levaram Paulo preso, levaram Paulo no meio do povo, a multidão toda querendo acuar o Paulo, querendo destruir o Paulo. Olha o texto. Aí o texto continua, verso de número 22, eu estou lendo, né? A multidão se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fosse açoitado. Tira a roupa desse cara. Vamos bater nesse cara. Irmãos, pensa no que é isso. Pensa se você sair daqui da igreja, um grupo de pessoas paralisar você lá fora. E vão dizer: só porque você foi na igreja, só porque você está anunciando essas coisas aí, desse tal de Jesus aí, só porque você está libertando as pessoas, vão bater em você. Irmão, naquela época, se batesse 40 vezes numa pessoa, não podia bater mais. Então pegaram Paulo e Silas, tiraram a roupa deles e começaram a bater 39 chicotadas. Bateram no Paulo. E o texto não para aí, você conhece o texto, olha o que diz, verso de número 23. Depois de serem severamente açoitados, apanharam demais, fala isso comigo, apanharam muito. Olha para mim com sinceridade, se você tivesse apanhado já por causa do evangelho, você estava firme ainda? Não estava, irmão, porque às vezes uma luta, uma unha encravada já não deixa de você vir no culto. Um conflito pequeno, você já começa a negligenciar a fé. Apanharam demais, você conhece o texto, vamos continuar lendo. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Para nós hoje, prisão de segurança máxima, já falei isso aqui diversas vezes, como é que era a prisão naquela época? Cavava-se um buraco no chão,
sem janelas, para que na verdade fosse um lugar úmido, não tivesse luz solar, para que nesse lugar úmido eles pudessem juntar água nos pulmões com mais velocidade e morrer mais rapidamente aonde estivesse. Era assim, é o lugar que Paulo estava. Só que Paulo não estava apenas preso, Paulo estava ferido, machucado, tinha sido humilhado na frente de todos. Por quê? Porque Paulo se posicionou pela palavra, o texto que você já conhece, você já deve ter lido isso diversas vezes na sua casa. Lançou-lhe no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, ou seja, apanhou, vai ficar preso, vai ficar amarrado aqui ainda. Irmãos, e agora começa a palavra que nós vamos ficar durante algumas semanas norteado nessa frase, verso de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo, irmão? Não entendi o que eles estavam fazendo. Irmãos, eu fico imaginando como é que era aquela prisão. Escura, um lugar úmido, fedido. Eles estavam tudo machucados, presos. Paulo deve ter dito: Silas, você está bom? Silas, eu estou com o queixo fora do lugar. Tomei um cruzado no queixo. Deve também estar saindo bastante sangue, eu estou sentindo um gostinho esquisito na boca. O Paulo falou assim: eu também não estou muito assim não, mãe. Está doendo um pouco meus lombos, acho que quebrou a clavícula. Apanhei bastante também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar? Aí ele falou assim: vamos. Então a gente ora, a gente canta. Repete comigo: a gente ora e a gente canta. O que eles fizeram quando eles estavam no caos? O que eles fizeram quando eles estavam na situação adversa? O que eles fizeram quando eles estavam com dores? O que eles fizeram quando eles estavam sendo humilhados? O que eles estavam fazendo quando tudo fugiu o controle? O que a gente faz quando a gente está passando um momento adverso? Vamos orar e cantar, porque não é o que a gente faz. A nossa posição, a nossa postura desata o sobrenatural. Repete isso comigo: a nossa postura, a nossa posição desata o sobrenatural. Paulo e Silas tinham motivos para dizer: está vendo, Senhor? Vamos fazer a sua vontade. Disse para nós: se você colocar as mãos, os espíritos malignos vão sair. Pois é, fizemos isso ali. Mas olha agora o que deu. Olha como é que nós estamos. Tudo arrebentado, não está valendo a pena isso aqui não. Deus me livre. Era muito mais fácil estar perseguindo os crentes, dar umas pedradas neles. Estava em cima do cavalo, estava bonito. Agora vim aqui, recebi o Senhor, fiquei fazendo tenda, fiquei me humilhando lá para viver isso. Paulo tinha motivos para dizer isso. Mas Paulo diz assim: Silas, vamos cantar, vamos orar. Sobe aqui para a gente cantar. Silas, vamos cantar, vamos orar. E aí, irmãos, olha comigo o texto enquanto eles vão subindo. Olha para mim o texto. É aqui que vai ser nossas quintas-feiras vão ser baseadas na palavra que você vai ler comigo agora. Verso 26. Só comecinho. Fala comigo o que está escrito lá em cima, no comecinho do versículo 26. Eu vou contar até 3, você vai falar duas palavrinhas. Uma pequenininha com 2 letras e uma com 7 letras. Vamos lá? 1, 2, 3. Pronto, fala isso para o teu irmão. De repente. Fala para o teu irmão com força. De repente. Fala para ele: um milagre. É aqui que o Espírito do Senhor sussurrou meu espírito, que nós precisamos ficar algumas semanas declarando isso e olhando para alguns textos da Bíblia, que eu não sei quais são e quais serão nas próximas quintas-feiras. Mas depois que eles começaram a cantar e começaram a orar, de repente, o de repente de Deus chegou. E eu estou profetizando que o de repente de Deus chegou para você. Talvez você está enfrentando uma situação que você não contou para ninguém. Talvez você está vivendo um momento que é você e o Eterno, é você e o Pai. Eu quero profetizar sobre você que o de repente te alcançou hoje, o de repente chegou.
Para alguns de vós, esse culto hoje é um ensinamento para você se comportar de forma adequada no meio das situações. Talvez Deus está chamando você para que você abra o seu entendimento de como você tem que se portar, aonde você trabalha, aonde você vive, com a família que você possui. Você precisa aprender a orar e cantar. E quando eles oravam e eles cantavam, de repente, um milagre. Irmãos, é maravilhoso, você conhece a história. De repente, diz o texto, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Irmãos, por causa da oração e do cântico de um, Deus move um lugar. Vou dizer de novo, por causa da oração e do cântico de um, Deus move um lugar. Eu fico imaginando o que não foi o estrondo, porque nessa versão diz que o terremoto foi um terremoto violento. Eu fico imaginando que Paulo começa a cantar bem baixinho, tá bom? Bem baixinho. Sabe o que a gente podia cantar? Aquela assim, ó, te agradeço por me libertar. Essa daí. Mas vocês cantando que é mais bonito. Mas assim, ó, bem baixinho, tá bom? Que nós vamos fazer um negócio aqui. Achou aí? Acho que deve ser Fá. Dá um Fá para mim. O Fá, irmão. Olha lá. Tô falando? Isso. É isso aí, essa daí. Por tuas promessas e tudo. Deixa eles cantar, tá bom? Eu quero te agradecer com todo o meu Imagina ser. que isso que eles estão cantando aqui é Paulo e Silas cantando. Mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Então nós vamos fazer uma dinâmica aqui hoje. Eles vão cantar e nós vamos orar. Aleluia. Aí o que vai acontecer? As paredes do cárcere, as paredes do cárcere. Então levanta as mãos aí, começa a orar pela sua casa, começa a orar pela sua família. Que aqui Paulo canta e o Silas ora. Os Paulos estão cantando, os Silas estão orando. As paredes dos cárceres estão se movendo de forma violenta. As cadeias, os agrilhões, as algemas, as amarras, os cativeiros. Rega a sua voz, ora, profetiza, declara bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Você ora, eles cantam. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Sim. Jesus, te agradeço. E eu te agradeço. Se você ora em línguas aí no seu lugar. Se você não ora, começa a orar da forma que você sabe. Ora por quem você acredita que precisa de uma oração. Ore por familiares, ore por amigos, ore pelo seu trabalho, ore pelos seus relacionamentos. Comece a abençoar da forma como você sabe. Esta é a hora. O de repente de Deus está em nosso favor. De repente um milagre. De repente um milagre. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Jesus, te agradeço.
nós cremos. É assim, Pai, que nós recebemos esta palavra. É assim que nós declaramos sobre nossa família, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. E de repente, um milagre. E de repente, os cárceres se moveram. E de repente, as prisões foram abertas. É assim que nós profetizamos hoje, Senhor. Prisões abertas, cativeiros desfeitos, agrilhões destruídos, pessoas curadas, restauradas, livres, libertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, agradeço por me libertar e salvar, vem, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. quando amanheceu, repete comigo, quando amanheceu, faz um carinho de onde ela diga para ele, vai amanhecer. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Vão em paz. Vão em paz. Podem sair. Vocês já estão libertos. Vão em paz. Conta pro irmão, vai em paz. Fala para ele, vai em paz. Fala para ele, já está liberto, irmão. Vai em paz, vai em paz, vai em paz. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Não vem bonito? Te agradeço. Você pode levantar suas mãos. por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Você pode agradecer. Oh!